Olá, bem-vindo! Estamos começando mais um programa na Escola do Sofrimento e hoje é o nosso quarto dia de aula e eu queria já dizer para você, sobretudo para você que está assistindo pela primeira vez, que este programa tem como objetivo nos levar a um amadurecimento na fé diante das realidades duras que o sofrimento tem no dia a dia da nossa vida, não é verdade? Então, bem-vindo à Escola do Sofrimento. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelas diversas manifestações de carinho que eu pude receber nesses últimos dias, pelos 3 primeiros programas que já foram para o ar. Foram muitas as mensagens que chegaram nas minhas mídias sociais, no meu canal, na Escola do Sofrimento, veio também no meu privado, no WhatsApp, sem contar as pessoas que eu pude encontrar pela rua que vieram me dizer que o programa está muito bom e que elas já estão sendo beneficiadas pelo conteúdo deste programa. Também quero convidar a você para divulgar este programa. Eu achei muito interessante que muitas das mensagens que eu recebi, algumas delas diziam assim: olha, Marcelo, eu enviei esse link para uma pessoa que eu conheço, que está precisando muito, que está passando por um momento difícil, e as pessoas já estão dando um feedback positivo do conteúdo do programa, que está sendo realmente uma ajuda para elas. Então é isso mesmo, nós vamos divulgar este programa para todas as pessoas que a gente puder, mas sobretudo para aquelas pessoas que você sabe que neste momento está vivendo um momento difícil na sua vida. É uma outra dúvida que surgiu aí no meio das mensagens que eu recebi, que as pessoas estão me perguntando como é que faz para se matricular nesse canal, no canal Na Escola do Sofrimento. Então é muito simples. Aí o fato de você se matricular é uma questão apenas de você acompanhar os programas, como uma escola. Se você perde um dia de aula, ou se você perde uma disciplina, isso vai afetar no desempenho de todo o seu curso. Então é interessante que você assista todos os programas, a meta é que seja um programa por semana. A gente escolheu a quarta-feira, já pulamos uma quarta aí, não tivemos o programa na quarta-feira passada, mas a nossa meta é que toda quarta-feira tem um novo programa, então que você possa acompanhar. E se você perdeu algum dos programas, você tem a oportunidade de voltar lá na playlist e assistir os programas que você ainda não assistiu. Lembrando que cada programa traz um testemunho e os testemunhos têm sido sim um grande crescimento para todos nós, tá certo? O nosso tema de hoje é Sob esta cruz vencerás, E antes da gente se aprofundar no nosso tema, eu gostaria de dizer que nós estamos trabalhando o livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, um livro que eu escrevi, e nós estaremos utilizando este livro, como também outros materiais da minha pesquisa, para nós fazermos a nossa reflexão sobre essa questão dramática que é o sofrimento. Então, nós utilizaremos o livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, e que você pode adquirir esse livro em qualquer lugar do Brasil, pela Livraria Loyola, no endereço que você está vendo aqui abaixo, livrarialoyola.com.br, ou pela Livraria Canção Nova, loja.cancaonova.com. Ambas as lojas você pode adquirir pela internet. Para você que está aqui na região do Vale do Aço, você também pode adquirir esse livro na Livraria João Paulo II, no centro de Ipatinga, na Livraria Leitura, no shopping de Ipatinga, na Secretaria Paroquial Senhor do Bonfim, no bairro Cidade Nobre. E é importante que você tenha livros em mão. Por quê? Porque nós estaremos estudando este livro dos programas que virão, e é interessante que você tenha livros em mãos, não só para que você possa acompanhar, mas também para que você possa frisar alguma frase, alguma palavra do livro que possa ser útil para você no seu dia a dia. Então, para que você possa ir acompanhando o nosso programa, tudo bem? Então hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no tema Sob esta cruz vencerá, que está na página 15 do livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Desde o último programa eu já venho falando do significado da cruz na vida cristã e como podemos
compreender esse mistério da cruz no nosso dia a dia como forma de redenção. E nós vamos compreender um pouco mais sobre isso hoje, falando um pouco da vida de Constantino. Quem foi Constantino? Constantino era filho do imperador Constâncio Cloro e de Helena de Flávia Júlia, mais conhecida como Santa Helena, né? Uma grande santa da nossa igreja. Mas hoje nós não vamos falar muito sobre Santa Helena, não. Nós vamos falar sobre ela no próximo programa. Mas nesse programa nós vamos conhecer um pouquinho, né, da história de Constantino. Constantino, né, acabou alcançando o trono porque o seu pai Constâncio acabou morrendo em campo de batalha. E o próprio exército, né, do seu pai o elegeu como dono do trono. Então, Constantino passou a ser o novo líder daquele exército. Mas, para que ele pudesse, né, ser o grande imperador de Roma, ele precisava vencer ainda uma grande batalha, porque naquele período o Império Romano já estava no seu declínio e Constantino queria reconstruir novamente o poder em Roma. Mas para isso ele precisava de vencer o seu inimigo, o atual imperador Maxêncio. E acontece uma coisa muito interessante aqui nessa batalha. No dia anterior daquela grande batalha, enquanto Constantino e seus soldados se preparavam para a guerra, Constantino vê, em meio ao pôr do sol, Constantino vê um sinal escrito em grego, X e P entrelaçado numa cruz, e junto a esse sinal uma frase que dizia em latim, In hoc signo vinces, que significa, sob este signo vencerás. Constantino ficou tão impressionado com aquela imagem que no meio da madrugada ele acabou tendo um sonho, e no sonho ele teve a mesma imagem pela qual ele havia visto no sinal no final da tarde. E o que significava então essas duas letras sobrepostas numa cruz, né? A letra X e P, símbolo do cristianismo, era conhecido como cristograma Quiró, emblema que combina as duas primeiras letras gregas do nome de Cristo. Portanto, era um símbolo que os primeiros cristãos se identificavam porque logo depois que Cristo morreu, começou-se uma grande perseguição aos cristãos. E aí eles adotaram esse símbolo, que era uma forma bem discreta de poder se identificar como cristão. Então, Constantino, impressionado com o sonho, acorda no meio da madrugada e dá ordem aos seus soldados que imprimam nas bandeiras e nos escudos o mesmo símbolo que ele havia sonhado e visto na tarde anterior. E acontece uma coisa espetacular. Constantino, então, parte em combate sobre a ponte Milvia, com a certeza de que Deus o assistiria nessa grande batalha. E aí acontece aquilo que poucos esperam, né, de tantas histórias de guerras que a gente já ouviu por aí. Constantino, que tinha um exército bem inferior do seu inimigo Maxêncio, enfrenta com muita coragem o exército do seu inimigo. E é neste momento que acontece o inesperado. Muitos dos soldados de Maxêncio eram cristãos, e quando eles viram nas bandeiras e nos escudos de Constantino, né, o símbolo do cristianismo, o que eles fizeram? Eles mudaram de lado. Em vez deles combaterem do lado do seu imperador Maxêncio, eles mudaram de lado para o exército de Constantino, e foi desta forma que Constantino acabou vencendo essa guerra. Agora, o mais importante é nós percebermos, né, o significado que a cruz tem dentro deste contexto da vitória de Constantino. Padre Pio dizia que a cruz é a bandeira dos eleitos. Mantenha-se sempre unido à cruz e você vencerá todas as batalhas. Eu gostaria aqui até de mencionar que o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, quando ele teve a inspiração do PHN, né, e que o Dunga levou à frente aí junto com a juventude, levantar a bandeira do PHN. E o que significa levantar esta bandeira do PHN? É levantar a bandeira contra o pecado, né? Nós estamos constantemente numa guerra contra o pecado e nós precisamos manter a nossa bandeira da santidade erguida, na qual o Padre Pio diz que quem se unir a esta bandeira, a esta cruz, vencerá todas as batalhas. E aqui é importante lembrar também
da importância que foi a cruz de São Bento para a sua época. São Bento viveu aí por volta do século V e no seu período havia uma grande predominação das bruxarias na região que São Bento estava morando. E São Bento, inspirado pelo poder que a cruz tem, manda imprimir nos muros de vários lugares da cidade, nas paredes das casas, uma cruz em que ele mesmo abençoava. E aí o que acontece? Muitos daqueles bruxos acabaram percebendo que não estavam tendo mais poder, as práticas de bruxarias ali na região, e muitos acabaram se mudando, outros deixaram de praticar, e foi assim que a cidade foi reconquistando novamente a fé em Deus, graças a São Bento, que tinha a cruz como um sinal de exorcismo, para que você entenda o poder que tem a cruz na vida de um cristão. E é por isso que nós vimos aí o triunfo de Constantino sobre o seu inimigo Maxêncio, sobre a Ponte Milva, que faz se cumprir a profecia que ele compreendeu quando fez a leitura da imagem que ele viu no sonho. E é por isso que nós vimos aí na vitória de Constantino esta frase: sobre esta cruz vencerás. Sobre esta cruz nós também haveremos de vencer. E hoje eu gostaria de trazer o testemunho da Débora Aquino. A Débora, ela é daqui de Patinga, Minas Gerais. Ela é esposa do Rodrigo, que deu o último testemunho, onde ele relatou de como ele vivenciou essa experiência do sofrimento com a morte do seu filho. E hoje nós vamos ver sobre a perspectiva de mãe, como foi a experiência desta mãe, da Débora, que perdeu um filho já na semana de nascer. E antes de ouvirmos o testemunho, eu gostaria de agradecer a Rosângela e ao Paulo, que concederam esse espaço tão carinhoso nessa capelinha, acompanhados aqui pela imagem do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria e também de Jesus ressuscitado. Porque muitas pessoas já vieram dizer para mim que gostaram imensamente deste cenário e que tem tudo a ver com o programa. Então, muito obrigado ao Paulo e à Rosângela pelo carinho em nos acolher aqui em sua casa, na sua capelinha. Deus lhe pague. Vamos acompanhar o testemunho da Débora e nós nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você. Realmente passei por vários sofrimentos ao longo da minha vida. Só que recentemente, há 7 meses atrás, foi o maior sofrimento da minha vida. Foi a perda do meu filho. Eu estava grávida e a gente sonhava muito, principalmente o Miguel, sonhávamos e orávamos. Durante 3 anos o Miguel orava pedindo a Deus um irmão. E em abril do ano passado eu descobri que estava grávida. E logo veio a feliz notícia que era um menino, o Gabriel, que o Miguel tanto orava e pedia a Deus. A gestação foi tudo tranquilo e uma semana antes eu tive a pior notícia da minha vida, que eu fui fazer um ultrassom que a médica tinha agendado uma semana antes do parto. O Gabriel faleceu, o coração dele parou de bater e veio o óbito. Nossa, quando a médica me deu a notícia, na realidade eu vi lá, quando ela colocou assim BCF, batimento cardíaco fetal, e passou a linha, eu fiquei assim, sem acreditar. Falei assim, não acredito. Aí ela falou, não sei como te dar essa notícia. Aí eu respondi para ela, o coração do Gabriel parou de bater, né? Ela falou assim, sim. E aí, sim, ligamos para a médica, ela pediu para eu ir lá e aí, assim, fiquei sem chão. E eu só pensava também no meu filho Miguel, porque era o tão sonhado irmão e ele estava esperando muito o dia do nascimento do irmão e como daria essa notícia para ele que o irmãozinho dele tinha partido para o céu, virado um anjinho mesmo. Fui para o consultório e aí quando eu contei para o Rodrigo, para o meu esposo, ele falou assim, vai orando, consagra a Nossa Senhora. E quando no caminho passou o hino de consagração a Nossa Senhora. Nossa, eu chorei demais. Eu chorei muito porque foi o Rodrigo falou assim, consagra a Nossa Senhora, e o hino das 18 foi consagração a Nossa Senhora.
E aí, chegando lá, a médica também não entendeu nada, porque estava tudo bem, a gestação tudo tranquilo. E aí eu falei com ela, vamos lá para você escutar o coração. Ela falou, Débora, o ultrassom é o exame mais preciso. Deu óbito fetal, não tem mais vida. Aí eu falei com ela assim, vamos que eu quero que você tente ouvir o coração do Gabriel. Era a fé. A fé, e quando eu sentei, eu falei com ela, se você crê no milagre? Ela falou assim, eu creio no milagre, mas esse milagre eu nunca vi. Deitei e realmente ela não ouviu o coração. E fui para o hospital no dia 13, às 10 horas da noite. E quando foi no dia 14, às 10 horas da noite, 24 horas depois da indução, o Gabriel nasceu e nasceu sem vida mesmo. Nossa, assim, eu já perdi o meu pai. E tanto quanto a minha mãe é viva, eu amo muito. E eu tinha um relacionamento muito próximo com meu pai, a gente era muito amigo. E eu perdi o Gabriel. Não se compara à dor de perder um filho. Assim, a dor de perder o Gabriel foi mesmo pouco tempo, embora foram 9 meses no meu ventre, sentindo ele mexer, e minutos no meu colo, sem vida, mas foi a pior dor, pior perca da minha vida. E quando eu estava induzindo o parto, né, os médicos colocavam comprimido para induzir o parto, e né, no processo de indução, que foram 24 horas até ele nascer, meu esposo perguntou para mim assim, por quê? Olhou para mim e falou, por que Deus nos permitiu ele até a hora de nascer? Aí eu falei com ele, não questiona. Não questiona porque Deus sabe o que faz. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que nesse momento de dor a gente não esteja entendendo. Mas eu creio que Deus só tem o de melhor pra gente e Ele sabe do futuro. Então, só Deus sabe dizer o porquê que Ele nos permitiu passar por essa perda. E talvez a gente não entenda hoje, não entenda no futuro, só na eternidade. Mas eu creio que Deus nos poupou de um sofrimento muito maior no futuro, porque o nosso futuro pertence a Deus, então Deus sabe de todas as coisas. O Gabriel foi muito sonhado, amado, os 9 meses, por nós 3. Miguel conversava com o irmão todos os dias ele conversava com o irmão e chegou a falar comigo assim, mamãe, eu te amo muito, mas eu amo muito mais o meu irmão. E nessa hora do enterro, assim, foi a pior dor. E principalmente na hora de enterrar, de jogar a areia, porque ali você não tem mais nem a presença, né, física. E eu não tinha nem muita força, nem física, nem emocional. Meu esposo conduziu as palavras e eu agachei. Na hora que ele finalizou, agachei perto do caixãozinho e falei com ele, meu filho, vai em paz. A mamãe, o papai e seu irmãozinho Miguel, te amamos muito. E você está no melhor lugar, no colo, nos braços de Deus. Vai com Deus. Foi as únicas palavras que eu consegui falar, porque ali rasgou um coração, estava assim, dilacerada. São 7 meses e assim, ainda tenho luto, mas com a esperança de um dia encontrar com ele, né, na eternidade, porque sabemos que ele está com Deus. Em todo o processo eu vi o agir e o cuidado de Deus. Em todo o processo, desde o momento que eu descobri que meu filho tinha perdido a vida, Deus foi colocando pessoas no nosso caminho para nos dar uma palavra amiga, para nos fortalecer. E Deus foi acrescentando cada vez mais no meu coração a fé. A fé e a esperança de um dia encontrar com Gabriel na eternidade. E assim, fez aproximar mais ainda a nossa família. Eu e o Rodrigo Miguel hoje somos mais próximos. A gente viu um amadurecimento do Miguel. Com isso o Miguel amadureceu. Hoje ele tem 7 anos, mas hoje ele é o menino mais maduro, porque ele já passou a primeira perda dele.
É uma perda de um bem, de um irmão tão sonhado e desejado. E no momento que a gente contou para ele, eu vi mais uma vez o agir de Deus. Porque quando eu contamos para ele que o irmãozinho dele estava dodói, e aí ele adoeceu e faleceu e foi morar com Jesus no céu, ele olhou para mim e falou: mamãe, e agora? E agora, se eu orar? Mas se eu orar muito, Jesus me dá outro irmão? Eu falei: tá, meu filho, Jesus te dá outro irmão. Então, assim, eu vi a fé e o crescimento do Miguel. Então, assim, ele pediu, Deus deu. Mas do mesmo jeito que Deus nos deu, Deus levou. E a fé foi fortalecida no coraçãozinho do Miguel, nos nossos corações. E nós temos certeza que em breve Deus nos dará a graça de mais uma gestação. Eu creio que Deus não dá luta que a gente não seja capaz de suportar. Ele não nos dá. Então, Ele fez a gente passar por esse momento, por essa dor. Eu creio que Deus nos poupou lá na frente de um sofrimento muito maior, porque só Deus conhece o nosso futuro. Então, de tudo, a gente tem que agradecer. Quando eu falei com meu esposo, não questione, porque Deus só tem o de melhor pra gente, hoje a gente não entende, é porque Deus nos ama e vai continuar nos amando e tem só o melhor pra gente, mesmo que for o bem maior nosso, que Ele nos deu e Ele retornou ao céu. Mas é uma dádiva de Deus ter podido gerar e trazer o Gabriel e devolver ele para Deus. Onde que o Gabriel, seu irmãozinho, tá? No céu. Com quem? Jesus. Mais quem? Com o Jonathan. A gente só tem que agradecer de tudo que aconteceu, de todo o sofrimento. A gente ainda tem que agradecer a Deus pelo cuidado e por ter nos permitido também a graça de gerar um filho. A mãe que está passando por uma gestação de risco, entrega, confia, espera que Deus vai fazer o melhor. Então, se o melhor para a vida daquela família for o nascimento, mesmo que seja prematuro, vai haver vida. Ou que parta para a eternidade, mas que confie, que entregue realmente a vida de vocês, da criança, dos filhos, porque nada é nosso, tudo é do Pai, tudo é de Deus, nós não temos nada nessa terra. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é de Deus, pertence a Deus. Então, eu só falo para entregar e confiar e que Deus tem o melhor para cada um de nós.